Aí galera, tudo beleza? Mais uma vez o Wilson aqui num vídeo. Wilson Rodrigues, técnico de corrida. Eu ensino pessoas a correr do 0 aos 5 quilômetros, do absolutamente zero. Você nunca correu na vida, nunca fez nada. Acompanha aí nós nas redes sociais, vocês vão saber um pouco do que a gente está falando. Então vamos lá, estamos num vídeo aqui que hoje a gente vai falar um pouco sobre progressão de treino. Porque eu falei esses dias aí no vídeo anterior que normalmente a pessoa começa fazendo um treino de 20 minutos, caminhando 1 minuto 4 vezes e tal, mas já deu para perceber que correndo 4 vezes 1 minuto num treino de 20 minutos não vai dar para a gente chegar ao nosso objetivo, que é correr pelo menos 5 km sem parar, né? A gente vai ter que progredir nesse treino. E para progredir o treino, eu vou dar uma aulinha aqui para vocês hoje, para vocês entenderem um pouco de alguns princípios fisiológicos que não são aplicados só na corrida, são aplicados praticamente em todos os esportes de endurance, em todos os esportes coletivos, aplicabilidade de volume, intensidade, fazer o que precisa ser feito, feito é melhor que perfeito, enfim, uma variedade de coisas eu vou falar aí para vocês hoje. Mas vamos lá, progressão de treino. Então, comecei a treinar aí, vi tuas dicas aí, fui fazer aquele primeiro treininho e agora? Agora tu vai ter que aumentar o tempo de corrida, diminuir o tempo de caminhada, né? Até que você consiga fazer uma corrida uniforme. Bah, beleza, eu vou aumentando a caminhada, aumentando a corrida, baixando a caminhada, até eu correr e tá tudo certo. Então, mais ou menos. Por quê? Porque a nossa ideia é que vocês, além de correr, vocês tenham uma qualidade nessa corrida. O que é qualidade? Pau, isso, eu não quero ser um queniano. Não, uma qualidade é poder executar com uma técnica boa, poder sofrer menos, poder levantar os calcanhares com uma certa vitalidade. E como isso é feito? No início, quando todos os atletas de alto rendimento, pessoas começam... quando são atletas de alto rendimento, se chama de período de base. Na musculação, quando alguém começa na academia, eles chamam de período de adaptação. E na corrida, no início, nós poderíamos dizer assim, período de começar a correr. Eu não corro ainda, mas eu estou começando a correr. E como é que isso vai funcionar? Eu vou aumentar o meu volume de corrida dentro um tempo inicial que a gente propôs para os nossos atletas do projeto 0 aos 5 km. A maioria desses atletas correm de 20 a 40 minutos, dependendo da disponibilidade, isso é muito importante, dependendo também do dia da semana, e dependendo também da treinabilidade que esse atleta tem. Eu vou falar isso muito ao decorrer aí das aulas e tal, porque que acontece? Muitas vezes um atleta não evolui na mesma velocidade de outro atleta. Um atleta pode ser mais treinado e estar mais estaqueado, não evoluir tanto, mas também pode ser aquele atleta que ele não é tão treinado, mas ele não tem toda aquela capacidade que a gente chama de VO2 para executar um treino bem executado. Então a gente tem que ir com aquele passo de tartaruga que eu falei na aula anterior. Vamos lá então. A distância, o nome da aula, tô aí 4 minutos. O nome da aula é A Distância do Treino Só Aumenta? Não só aumenta. Se eu comecei correndo hoje 2 km,
amanhã eu vou correr 2,5, depois eu vou correr 3, depois eu vou correr 3,5. Ele não só aumenta, existem fases do treino que você tem que manter a distância e conseguir executar treinos de maior intensidade. Para quê? Para quando vocês pularem para o próximo degrau de maior distância, vocês estejam mais preparados, ok? Um carro, por exemplo, se a gente for daqui de Caxias a Torres, dá 200 km. Se for um carro 1.0 e a gente for num 70, 80, um carro desses novos aí, bota um carro de 2018 para frente, ele vai fazer, sei lá, 16, 17, 18 km por litro. Agora, se eu pegar o mesmo carro, na mesma distância, mas for a 90, 110, 120 ou passar, esse consumo médio de gasolina vai baixar, ok? Então é isso que a gente tem que fazer às vezes no treino. Aumentar o consumo de gasolina, fazer o motor esquentar e sofrer, para que quando a gente vá correr de novo em baixa intensidade, isso fique cada vez mais fácil. Entenderam, pessoal? Essa é uma parábola muito boa para a corrida. Então, normalmente na periodização de treinos e no normal, é recomendado subir, compensar. O que é isso? Vamos supor um mês de treinos. É legal que você corra um volume na semana 1, vamos supor, dá um exemplo. Semana 1, 30 km. Semana 2, 35 km. Semana 3, 40 km. Semana 4, já faz 3 semanas que eu estou subindo o volume, volta lá para os 20 km. Aí eu tenho uma semana mais light e eu devolvo para mim as minhas energias. Se alguma coisa assim de lesão devido à fadiga está quase ali, eu vou recuperar, eu vou me alimentar bem, eu vou me hidratar bem, vou diminuir e vou voltar de novo. Então, falando de volume, o volume é uma montanha russa, é um elástico. Eu tenho que subir e descer ele durante todo o processo para que eu consiga ganhar e descansar até eu chegar num nível ideal de volume, ok? Falando de intensidade agora, mas me falou que eu ia correr de boa, eu ia ser feliz e tal. Lógico, para ser feliz a gente precisa fazer algumas coisas que requerem um pouco mais de esforço. No início da nossa adaptação à corrida, isso não vai requerer tanto, sei lá, nas primeiras 4 ou 6 semanas, mas depois é sempre importante que um dia da semana a gente tenha um treino que é chamado intervalado. Intervalado, ou conhecido como treino de tiro, tiroteio aí, né, pessoal? O que é isso? São repetições curtas com uma intensidade normalmente maior que o ritmo que vocês correm na rua, bem maior, até 60% mais rápido, mas que duram muito pouco e tem uma recuperação bem grande. Então, nunca vai ser nada que eu não consiga fazer, vai ser alguma coisa que vai começar com poucas repetições e vai ter um descanso adequado para que a gente consiga se preparar para correr continuamente nas provas, no dia a dia, sair de casa e dar uma corrida para relaxar, se sentindo bem. O que traz um benefício muito grande para isso é a intensidade nos treinos. Mas é claro que se vocês tiverem um técnico que pode prescrever isso pensando em vocês e imaginando que vocês só correm 2 km, que correm 3 e uma progressão legal, vai dar certo para todo mundo. E assim, Wilson, mas e os treinos de corrida tem que ser individualizados totalmente segundo meu perfil? Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Independente de uma pessoa que começou a correr há 3 meses e corre provas de 5 e 10 km, sei lá, um pacing de 6 por quilômetro, ou um queniano que corre em torno de entre 2 horas e 1, que é
mais galáctico e 2 horas e 20 uma maratona, uma coisa que eles têm que fazer sempre é correr. E correr alternando as intensidades. E correr variando o volume. Então o processo é o mesmo. O que muda muito é a nossa capacidade. Esses dias eu vi um cara falando num canal ali muito importante. Uma coisa assim, ó, que eu vou falar assim de verdade. Tem gente que fica trocando de técnico, de assessoria e tal, mas o que um técnico prescreve, o que eu prescrevo, o que o João prescreve, o que o Pedro prescreve, é assim, ó, 90% tem uma essência. Esses 10% é o tempero de fazer um pouco diferente, de gostar um pouco mais de volume, ou gostar de um pouco mais de intensidade. Mas o 90% é muito parecido na periodização. E quem vai fazer a diferença realmente é o técnico? É o equipamento? É o local que você treina? Não. Quem vai fazer diferença realmente é você. Se você pegar, separar um tempo do seu dia para fazer o treino e executar isso durante 4 semanas, durante 8 semanas, durante 12 semanas, quem é o verdadeiro astro do seu treino é você. Eu estou aqui só para te indicar os caminhos para vocês terem sucesso, ok? Que isso fique bem claro. Então, o volume ondula, a intensidade é necessária e essa intensidade precisa ser planejada para trazer resultados efetivos, ok? Atletas iniciantes vão usar a intensidade uma vez por semana. Atletas intermediários podem usar a intensidade 2 vezes por semana com tiros que eu chamo de curta duração e alta intensidade, e média duração e média intensidade. E atleta profissional faz intensidade 3 a 4 vezes por semana, vai ter sempre algum estímulo de intensidade, até porque eles estão num outro patamar. Falando de volume, falando de intensidade, vou contar uma historinha para vocês. Esses dias eu vi uma historinha de um maratonista que ganhou diversas vezes a maratona da Disney, Adriano Bastos. Esse cara ele estava falando esses dias num podcast lá que lá em São Paulo é muito comum o pessoal se reunir lá na USP ou na ciclovia, fazer pelotõezinhos lá para correr um longo no domingo ou no sábado de manhã, e se reúnem 10, 20 pessoas e dizem assim: nós vamos correr hoje a 4 por quilômetro, e saem lá aquele pelotãozão e nossa, né? Nunca... Bom, isso aí essa é uma frase que eu vou falar e vocês gravem. Mais que 3 pessoas vira competição. E a frase enigmática do esporte de endurance: nunca é de boa, tá? Vamos lá, em 3, 4 vai ser de boa. Nunca é de boa. Um acelera um pouquinho, outro acelera um pouquinho, quando vê tá mais forte que uma prova. E o Adriano Bastos falava sobre isso. O pessoal juntava pelotões e fazia uns treinos longos, tipo, eu corria, eu quero correr a maratona a 5 por quilômetro, me reuni num pelotãozinho lá e corri 25 quilômetros a 4,45. Opa, foi mais forte, né? E o que acontece? No domingo que eu teria que dar uma corridinha solta, para soltar e regenerar, eu já nem consigo correr porque eu tô totalmente esculhambado. Segunda-feira eu teria que fazer um fartlek, que é um treininho com algum estímulo, não consigo, tô liquidado, aí eu já troteio do domingo na segunda. E na quarta, que eu teria que fazer os tiros de alta intensidade para ter resultado, para ser acima do meu pacing, eu não consigo cumprir o treino porque eu ainda tô arrebentado. E aí dali para adiante eu começo a matar os meus treinos para correr bem de novo no domingo, entendeu? Então o que acontece? O treino de intensidade é o treino de intensidade, e o treino de volume lá no sábado ou no domingo, normalmente o técnico prescreve no final de semana, porque é quando os atletas têm mais tempo. É um treino que eu tenho que ganhar endurance com volume, entendeu? A intensidade pode ser até mais baixa que a prova, e eu vou correr 20 minutos, sei lá, depende do nível, 30 minutos a mais do que o normal,
mas eu tenho que ganhar ali no volume, na paciência, no endurance, buscando pegar uma subidinha dura, buscando mudar de terreno e não entrando num pelotão e correndo aqui, ó, com a corda no pescoço. Todo final de semana é uma competição. Isso não dá certo para um ciclo de treinamento. É importante correr com a corda no pescoço? Sim, mas não a distância aproximada da prova, um pouco menos daí. Então existem momentos para cada coisa, ok? Espero que vocês tenham entendido que a hora de treinar lento é lento, hora de treinar forte é forte, hora de ter uma intensidade de endurance normalmente é menos do que a prova, ok? Acho que essa é uma parte muito legal. E uma coisa que é muito importante, eu falei ali na historinha do Adriano Bastos como as pessoas se sentiam durante a semana, iam se subornando no treino. Isso é muito importante para vocês pegarem um plano de treino. E o plano de treino não é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, sim, ali Deus já escreveu todas as coisas que nós tínhamos que fazer e segue o baile. Agora, no treino, você tem que avaliar muito. Por exemplo, Winston, essa sexta-feira eu tenho um treino de 50 minutos de endurance e eu tô cansado, tive muito estresse no trabalho e tal. O que eu vou fazer? Eu vou botar meus tênis e vou sair lá e vou correr 60% desse treino, sei lá, 30 minutos, ok? Corri 30 minutos, vamos lá, vem melhor o feito do que o perfeito, né? Então, fiz alguma coisa, descansei, fui pro meu longo no domingo, tô me sentindo melhor, meu longo no domingo é 120 minutos, passei flatzinho, tô suave e tal, tenho tempo, é 9 da manhã ainda e tal, tenho churrasco só na casa da minha mãe lá, vai mais 5, vai mais 8, vai mais 10 minutos, não vai mais 1 hora, né? Mas tenta dançar com essa planilha onde você se sente bem. Então, como eu me sinto faz toda a diferença nos treinos, ok? Alguma vez vocês vão pegar um treino de intervalado, Winston, é de 8 a 12 repetições, já vou sair para as 8. Daqui a pouco você aquece, se sente bem e consegue ir até as 12. Daqui a pouco você tem que parar na 8 ou até na 6, mas isso faz parte do processo. Nem tudo o que está no papel, o que está no PDF sai como eu imagino, como vocês deveriam fazer. Mas busquem sempre olhar qual é que é a ideia do treinador e como eu me sinto hoje e o que eu sou capaz de fazer, ok? Agora, Winston, passei dessa fase de querer correr por lazer e tal, o meu lazer é mais sério. Se eu não fizer o treino eu já fico bravo, o meu dia já fica ruim. E aí sim, vocês vão partir para o segundo passo, que é fazer o que precisa ser feito, ok? Eu tô treinando, sei lá, Winston, arrumei um dinheiro aí, vou correr a maratona de Buenos Aires, quero conhecer, não conheço Buenos Aires, vou lá fazer. Em alguns dias vocês têm que fazer muito mais força do que vocês imaginaram e fazer o que precisa ser feito. E uma coisa eu vou falar para vocês, esses dias estava um dia ruim, chovendo, o dia do Ironman Brasil aqui em Caxias do Sul, estava o Armagedon. Eu acabei de ver alguns atletas que eu queria ver chegar e tal, e eu disse para minha mulher, Rochelle, eu vou ir correr. Ela disse, tu tá louco? Olha o tempo que tá lá. E eu saí, tava meio que chuviscando e tava frio e tava ruim, mas quando eu voltei e fechei a porta do prédio, eu disse, valeu a pena. Então a sensação de dever cumprido em um treino também tem o seu grande peso, e ele não tem peso só naquele momento, ele tem peso para os próximos treinos, porque treinar qualquer esporte é uma escada, então cada treino e cada dever cumprido
te leva para outra escada, e uma sequência de escadas bem feitas te leva para algum lugar, para muitos lugares que você nem imaginava chegar com o esporte. E isso não traz um efeito só no esporte, traz um efeito no seu trabalho, que aí você sabe que se você fizer um pouquinho todo dia no seu trabalho, você vai chegar num patamar que nem você imaginava. Se você fizer um pouquinho todo dia lá na sua casa com os seus filhos, vocês vão chegar num patamar de conexão com os seus filhos que vocês nunca imaginavam chegar. Então, andar um passo de cada vez sem parar leva nós a outros patamares na vida. Não adianta, é uma regra básica da sequência. Por exemplo, às vezes a gente está em alguns projetos novos agora, a gente está fazendo, parece que não tem alguma mudança, mas é uma escada, e a escada, o platô da escada é só lá em cima. Então, foquem nisso no treino, tentem fazer o que precisa ser feito e sentir aquela sensação de dever cumprido. Isso consequentemente traz uma felicidade, um bem-estar, libera aquela noradrenalina lá e o cara fica de bem com a vida. Pessoal, espero ter falado um pouquinho para você sobre volume, intensidade. Lembre da história do Adriano Bastos. Não façam um final de semana virar uma competição todo final de semana. Andem, não precisa andar com o tanque cheio, andem com o pezinho um pouco para trás. Foquem quando tiver que fazer uma intensidade para conseguir fazer todo o processo como deve ser feito. Isso com certeza vai trazer mais resultado. Aí fica aquela pergunta, né? Agora uma pergunta para quem já treina, não para quem está do 0 ao 5. O que é melhor? Chegar numa prova lá e muito mais além do que você imagina? Ou ficar dando na cabeça dos coleguinhas aqui e no dia da prova ser mais um no meio da multidão? Vocês que sabem o que vocês querem para sua vida. Eu quero sempre fazer, eu corro contra mim mesmo, fazer a mais do que eu já tenho feito. Isso para mim já me deixa muito feliz. Espero que vocês também busquem essa felicidade de competir contra vocês mesmos, porque isso faz efeito, e não faz efeito só assim no inicial, no recreativo. Tem pessoas que chegaram num nível que o segundo cara está muito atrás deles, então eles, para se motivarem, eles têm que somente bater o que eles mesmos têm para bater. Não tem muito o que fazer. Tá, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Hoje feriado aí, feriado de Corpus Christi. Quem ainda não correu de manhã aí, aproveita, o dia tá maravilhoso, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul tá espetacular. Diz que pro final de semana vem um pouquinho de frio, mas aproveitem aí o dia, treinem, sejam felizes e bons treinos, galera. Um grande abraço.